Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, de primeira, parece uma sopa de letrinhas meio intimidadora, né? NBCTAs, NBCPAs. A gente está com material aqui que mistura norma técnica pura com aqueles resumos de concurso. E a nossa missão é justamente ir além das siglas. É decodificar o que isso tudo significa para a confiança do mercado. Basicamente, desvendar a arquitetura por trás dos números. Exato. E essa arquitetura, olha, é fundamental. Muita gente pensa que é só assunto de contador, mas não é. São essas regras que formam a base da confiança, que permitem que um investidor, por exemplo, coloque dinheiro numa empresa, ou que um banco libere um empréstimo. O nosso objetivo aqui é pegar a lógica, o porquê das normas, sabe? Não é só decorar o quê, mas entender como se constrói a credibilidade no mundo dos negócios. Perfeito. Então, vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo, o planejamento da auditoria. O material que a gente recebeu bate muito numa tecla. Ele diz que o planejamento não é uma fase que se faz e pronto, acabou. É um processo contínuo e iterativo. Isso soa um pouco abstrato para mim. Quer dizer que o plano muda o tempo todo. Pensa nele como um GPS numa viagem longa. Você traça a rota inicial, mas se aparece um trânsito inesperado, você recalcula. É a mesma coisa. O processo começa antes mesmo de o cliente dizer sim. Tem umas atividades preliminares que são cruciais. Primeiro, o auditor tem que checar os próprios controles de qualidade da firma dele. Depois, e isso é importantíssimo, avaliar os requisitos éticos, principalmente a independência. Ah, a famosa independência. Pois é. Você não pode auditar a empresa onde o seu irmão é o CFO, por exemplo. E, por último, se estabelece um acordo claro sobre os termos do trabalho. Só aí a viagem começa de verdade. Entendi essa parte preliminar. Mas aí o material vem como uma fórmula. Planejamento de auditoria é igual a estratégia global mais plano de auditoria. Sendo bem sincero, isso soa um pouco como jargão, tipo planejar o planejamento. Na prática, qual é a diferença real entre uma coisa e outra? Ótima pergunta, porque é aí que a gente sai da teoria. A estratégia global é tipo a planta da casa que o arquiteto desenha. É a visão macro. Nela, o auditor define o quadro geral, qual o alcance do trabalho, onde a gente vai focar mais, em estoques, em contas a receber, qual a época e, o principal, qual a direção, onde estão os maiores riscos, é na estratégia que se decide. Olha, para essa empresa de tecnologia, eu vou precisar de um especialista em TI na equipe. Certo. A estratégia é o mapa, a visão de cima, a alocação dos recursos. E o plano de auditoria, então? O que seria? O manual de instruções. Exatamente. Se a estratégia planta, o plano é o cronograma do mestre de obras. Ele diz: segunda-feira, a equipe vai testar os controles de contas a pagar. Vão selecionar 60 notas fiscais do último trimestre e checar as aprovações. É o roteiro do dia a dia da equipe. A estratégia aponta a montanha, o plano detalha cada passo da trilha. Faz todo sentido. Mas essa estratégia ela é flexível. Se no meio do caminho aparece, sei lá, uma suspeita de fraude, um risco novo, o que acontece? Ela é ajustada. Por isso, o processo é iterativo. A estratégia não é escrita em pedra. Se o auditor descobre que os controles internos são mais frágeis do que ele pensava, o plano A já não serve. Ele precisa voltar para a estratégia e mudar a rota. Ok, não posso confiar nos processos, então preciso aumentar meus testes, olhar direto para as transações. Entendi. Então, esse plano todo é o roteiro do auditor independente. E falando em independente, isso me leva para outra questão que o material destaca bem. Como esse trabalho se compara com o da auditoria interna, a equipe que já está dentro da empresa? Parecem ser lógicas bem diferentes. Completamente diferentes. A essência da diferença está no cliente de cada um. O auditor interno é funcionário. O cliente dele é a administração, o conselho. O auditor independente não. Ele é contratado pela empresa, mas o relatório dele é para o público externo. Investidores, credores, o mercado. Isso muda tudo. E muda o foco, imagino. O material diz que a interna foca em controles operacionais, em agregar valor,
em ajudar a gestão. Perfeito. O auditor interno está preocupado se o processo de produção é eficiente, se a política de viagem está sendo cumprida para evitar gastos desnecessários. O objetivo dele é ajudar a empresa a ser melhor por dentro. Ele olha o filme todo, a operação do dia a dia. E o independente? O independente tem uma missão específica. Ele olha a foto final, o balanço, a demonstração de resultados, e aí ele dá a opinião profissional dele. Essa foto representa a realidade da empresa ou está distorcida? E essas duas equipes conversam? O auditor independente pode confiar no trabalho do interno? A tendência deles dentro da empresa, a qualidade do trabalho. Se ele concluir que a auditoria interna é forte, ele pode sim usar o trabalho deles. Isso pode até reduzir o custo da auditoria externa. Mas a responsabilidade final pela opinião é sempre do independente. Sempre. Faz sentido. E para fechar essa parte, o material traz um acrônimo que eu achei interessante, o DOTS, para a abordagem da auditoria interna. Disciplinado, objetivo, técnico e sistemático. É um bom resumo, né? Sim, é uma ótima forma de resumir a metodologia. Mostra que não é um trabalho aleatório, é um processo bem estruturado para ajudar a gestão. Ok, mudando de marcha agora, a gente falou muito de opinião para o mercado, mas o material vai para um cenário que parece de filme de tribunal, a perícia contábil. Aqui a contabilidade vira prova, certo? Exatamente. Aqui o contador é chamado para o banco das testemunhas, digamos assim, e é uma área exclusiva de contadores registrados. Se a auditoria busca a opinião, a perícia busca a prova material. E o ponto mais crítico aqui, onde muita gente se confunde, é a diferença entre o perito do juízo e o assistente técnico. Vamos lá. O perito do juízo, pelo nome, já dá para entender que é o especialista do juiz. Ele tem que ser imparcial. Isso. Ele é a pessoa de confiança do tribunal para traduzir os números. O que ele produz é o laudo pericial. E o assistente técnico? O assistente técnico é o especialista contratado por uma das partes do processo, o autor ou o réu. Esse, sim, é parcial. A função dele é defender os interesses de quem o contratou. Ele vai analisar o laudo do perito do juízo e emitir o que a gente chama de parecer pericial. Ah, então ele pode discordar do perito do juiz? Com certeza. Ele pode dizer, olha, o perito do juízo não considerou esse documento aqui que muda todo o cálculo. O material até tem um mnemônico ótimo para isso. PPP. O assistente é das partes, é parcial e emite parecer. Fica fácil de lembrar. E pois são as ferramentas dele. O material fala em exame, vistoria. São os procedimentos. O exame é a análise dos livros, dos documentos. A vistoria é ir a campo, ver com os próprios olhos, verificar a existência de um estoque, o estado de uma máquina. E aquela dupla que sempre confunde: a avaliação e mensuração. A dica é ótima. A avaliação determina o valor. A avaliação tem a ver com dinheiro, quanto vale uma empresa, uma marca. Já a mensuração é física, é medir a área de um terreno, contar o número de cabeças de gado. Entendi. Uma é quanto vale, a outra é quanto tem. Exato. E se no meio do trabalho o perito precisa de um documento e a parte se recusa a entregar, o que ele faz? Ele não discute, ele usa um instrumento formal chamado termo de diligência. É uma solicitação oficial. Se a parte não entrega, ele simplesmente comunica o fato ao juiz e o juiz toma as providências. Entendido. Agora vamos para um bloco de temas que, para mim, são o coração do julgamento profissional. Lidar com incerteza e futuro, estimativas contábeis, eventos subsequentes e continuidade operacional. Começando por estimativas. Estimativa é qualquer valor no balanço que não é uma contagem exata, mas um julgamento sobre o futuro. O exemplo clássico é a provisão para um processo judicial. Ninguém sabe o valor exato. E aqui a divisão de papéis é clara. A administração da empresa faz estimativa, o auditor avalia se essa estimativa é razoável. Ele não cria a própria estimativa do zero para substituir a da empresa. Certo, mas como ele avalia se algo tão subjetivo é razoável? Como ele sabe que a gestão não está, sei lá, sendo pessimista demais para guardar uma gordurinha para usar em anos piores? Esse é um dos maiores desafios. O auditor usa várias técnicas. Ele pode testar como a administração chegou naquele número, pode desenvolver um cálculo paralelo para comparar,
ou pode olhar o que aconteceu depois do fechamento para ver se confirma a estimativa. E como o material bem aponta, ele procura por tendências, um padrão de otimismo ou pessimismo da gestão ao longo do tempo. Isso pode ser um sinal de alerta. O material dá um ótimo exemplo sobre o grau de incerteza. Comparar o valor de um título na bolsa com um derivativo de balcão. O trabalho do auditor deve ser muito mais intenso no segundo caso, né? Exponencialmente mais. Para o título da bolsa, é só checar a cotação. Para o derivativo, ele tem que entender o modelo matemático, os dados usados. Às vezes precisa até de um especialista próprio para recalcular. O risco de distorção é muito maior. E essa incerteza nos leva direto para os eventos subsequentes. Fatos que acontecem depois que o ano fechou, mas antes do auditor assinar o relatório. Se uma fábrica pega fogo nesse meio tempo, por exemplo... O auditor tem a obrigação de procurar por esses eventos até a data em que ele assina o relatório. Nesse caso do incêndio, é um evento que afeta a condição da empresa depois da data do balanço. A empresa não precisa ajustar os números de 31 de dezembro, mas ela precisa divulgar o fato em nota explicativa. Se não a fizer, o relatório do auditor não vai sair limpo. E se o auditor só descobre o incêndio depois de publicar o relatório, acabou a responsabilidade dele? A de procurar ativamente, sim. Mas se um fato relevante desses chega ao conhecimento dele, ele não pode ignorar. Ele tem que agir para impedir que aquele relatório antigo continue sendo usado. É uma situação bem séria. O que nos conecta com o tema mais crítico, a continuidade operacional. E se esse incêndio levanta uma dúvida séria se a empresa consegue sobreviver nos próximos 12 meses? Essa é talvez a área de maior pressão na auditoria. O auditor precisa avaliar os planos da administração de forma cética. A análise de fluxo de caixa é realista. As premissas de crescimento fazem sentido? É puro julgamento profissional. Nossa, soa muito delicado. Uma opinião errada do auditor aqui pode literalmente quebrar uma empresa. Exatamente. Por isso a comunicação no relator é tão cuidadosa. Se existe uma incerteza, mas a administração divulgou tudo direitinho, de forma transparente, aí o auditor emite uma opinião sem ressalvas, mas coloca um parágrafo de ênfase. É um jeito de dizer, leitor, preste atenção especial a essa nota aqui. E se a divulgação não for adequada? Aí a opinião é com ressalva ou até adversa. E se o auditor concluir que a empresa simplesmente não tem mais como continuar, a opinião é adversa sem rodeios. Ufa! Chegamos ao último tópico, que parece a confirmação final de tudo, as representações formais. A famosa carta de responsabilidade. O que é isso, afinal? Pense nela como o juramento da administração perante o auditor. É uma carta, assinada pelo CEO e pelo CFO, em que eles declaram formalmente uma série de coisas. Tipo, nós confirmamos que somos responsáveis pelas demonstrações financeiras ou confirmamos que demos a vocês acesso a tudo. Mas o material alerta que essa carta, sozinha, não é evidência suficiente. Por quê? Porque seria como um detetive perguntar ao suspeito, foi você, e basear toda a investigação na resposta não. A carta confirma outras evidências que o auditor já coletou. Ela não a substitui. É o passo final de confirmação, não o ponto de partida. Perfeito. É o registro de que a administração assumiu sua responsabilidade. Certo. E aí vem a pergunta final. E se a administração se recusa a assinar essa carta? A consequência é drástica. É um impasse total. Se a administração se recusa a fornecer essas representações básicas, o auditor deve se abster de emitir uma opinião. Pensa no sinal que isso manda para o mercado. A própria gestão não quer assinar um documento confirmando sua responsabilidade sobre os números. É um alarme de incêndio gigantesco. A confiança é quebrada antes mesmo da opinião. Uau! Isso realmente mostra a seriedade do processo. A gente fez uma jornada e tanto, hein? Do planejamento, passando pelos tipos de auditoria, pela perícia, até esses testes de estresse sobre o futuro. Olhando para trás, o que tudo isso significa no fim das contas? O grande quadro que se forma é o de um ecossistema de confiança. Todo esse sistema de normas, que parece burocrático, é na verdade um conjunto interligado de freios e contrapesos. O objetivo final é criar um ambiente em que a informação financeira que circula seja o mais fidedigna possível.
É a arquitetura que permite que o nosso sistema econômico, que é baseado em confiança, funcione. E para encerrar, uma provocação final que ficou na minha cabeça, o material menciona que o auditor deve ficar atento a um padrão de otimismo ou pessimismo da gestão nas estimativas. Isso me deixou pensando. Com toda a pressão por resultados que existe hoje, até que ponto a subjetividade das estimativas contábeis pode ser uma ferramenta de gestão e onde exatamente começa a linha tênue da distorção intencional?